a última preleção sobre princípios para uma cosmovisão cristã, para uma cosmovisão bíblica. Como temos falado sempre, estamos usando o livro do John MacArthur Jr., que fala sobre princípios para uma cosmovisão bíblica. É um livro de 2003, é publicado pela editora Cultura Cristã. Esse tipo de material ele é classificado geralmente na área de apologética, que é a defesa do cristianismo perante aqueles que o criticam, perante aqueles que não são cristãos. Mas é importante conhecermos esse tipo de argumentação, porque nos ajuda a falar melhor a respeito da nossa fé. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar sempre prontos para responder a respeito da esperança que há em nós. E a expressão estar sempre prontos é ter tudo à mão, fácil de pegar e fácil de usar. Os 6 princípios que nós estudamos esse último mês são a objetividade. A palavra de Deus é uma revelação objetiva, no sentido de que ela não muda de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com os nossos pensamentos. É algo que não nasceu no nosso coração, mas é algo que nos foi dado fora de nós. Então, nesse sentido, a palavra do Senhor, a revelação bíblica, ela é objetiva. Ela não depende dos nossos sentimentos para ser verdade ou não. Por isso, em segundo lugar, ela tem racionalidade. Ela é lógica, ela é clara, ela é compreensível. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem coerência interna. A verdade revelada por Deus na Escritura não é irracional, não é algo que se manda fazer e que não tem sentido, não tem razão de ser. Em terceiro lugar, ela tem veracidade, ela está profundamente enraizada na verdade. Ela não tem mentira, a mentira não procede dela, ela não ensina, ela não proclama, ela não espalha aquilo que não é verdadeiro. A sua mensagem, a mensagem do cristianismo, ela é coerente com a realidade e por isso ela tem veracidade. Em quarto lugar, ela tem autoridade. Ela foi dada para ser obedecida. Ela é a voz de Deus guiando o seu povo. Portanto, obedecê-la não é uma questão de gosto pessoal ou de desejo, mas é um mandamento que Deus impõe sobre aqueles que o servem. Ela é incompatível com a mentira. Ela não coaduna, ela não compartilha, ela não divide espaço com a mentira. Ela está profundamente enraizada, comprometida com a verdade e com a justiça e com a retidão moral do caráter de Deus. E hoje, então, nós vamos fechar esse estudo falando de integridade. E o texto que John MacArthur escolheu para falar sobre isso é o texto que nós lemos no começo, Provérbios capítulo 11, versículo 3. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. O pérfido é aquele que é desleal, aquele que agiu ou age com deslealdade, aquele que é infiel, aquele que engana o seu próprio coração e por causa disso ofende a Deus. O autor de Provérbios, ele contrasta aqui no seu provérbio o íntegro, o reto, com o pérfido. O pérfido é aquele que, sabendo a verdade, ele é desleal para com o seu ensinamento, o seu fundamento. A integridade dos retos, ela não está aí simplesmente para ser mostrada, ela está aí para guiar os seus caminhos. A Bíblia diz então que a integridade ela é útil e ela é prática. Ela não é simplesmente algo que você diz a respeito de você mesmo, mas ela é algo que é demonstrado no caminho que você anda. Então a integridade do reto o guia, mas aos pérfidos a sua falsidade, e falsidade aqui está contrastada com integridade, os destrói. Então quando
nós dizemos que a palavra de Deus é íntegra, nós queremos dizer que ela não é falsa, ela não engana, ela não ludibria, ela não trai a confiança daquele que nela deposita o seu caminho. Ao dizer isso, então, John MacArthur estabelece pelo menos 3 ou 4 princípios a respeito da integridade que nós precisamos seguir. O primeiro deles é que a integridade, ela é essencial. Se nós somos cristãos e se nós proclamamos a verdade do Evangelho, integridade não é um artigo de luxo para nós, ela é essencial. Se a nossa integridade pode ser colocada em xeque, se ela pode ser destruída, então a mensagem que nós pregamos também pode ser destruída. Quando você estuda um pouco de direito ou de argumentação pública, você aprende rapidamente que um dos principais artifícios ou um dos principais métodos para fazer com que alguém não creia numa determinada palavra é desmoralizar o pregador. Isso foi feito muito no Novo Testamento. Os judeus tentavam de todas as formas desmoralizar Paulo, para então dizer que o evangelho que ele pregava era falso. Se eu destruo a moral daquele que proclama, daquele que prega, então eu posso fazer com que as pessoas não confiem na pregação, naquilo que está sendo ensinado. Isso é muito usado em tribunais de júri, em tribunais onde alguém quer provar um ponto e se defender de outro. Muito mais do que esclarecer o problema, gasta-se muito tempo desmoralizando o opositor. Nós estamos entrando em época de política e isso é o que a gente mais vê na política do nosso país. As pessoas vão para a televisão não para apresentar projetos, elas vão para a televisão para desmoralizar o adversário. Boa parte da campanha política é construída não em cima de apresentação de ideias, mas da desmoralização do oponente. E isso é o que acontece o tempo todo no mundo político, e eu fico, assim, às vezes, embasbacado de ver o quanto que as pessoas rapidamente dão ouvidos ao que é dito na mídia. Ela diz uma coisa de manhã e à tarde já começa a dizer outra. Nós estamos aí vendo o ministro da Educação sendo criticado o dia todo. Hoje de manhã já disseram que ele estava demitido, agora à tarde já disseram que não é bem assim. E durante o dia, o que apareceu de artigo de cristãos e de gente mandando pergunta, e o que você acha disso? Como é que é isso? A gente nem sabe o que aconteceu direito e já tem gente falando mal e desmoralizando e atacando e dizendo, crente não se envolve com isso é porcaria, essas coisas todas. Nós temos que ser um pouco mais sensatos, um pouco mais prudentes e aguardar um pouco mais para ver o que exatamente as coisas estão fazendo. Boa parte do que se ouve por aí é barulho. Então, a questão da integridade, ela é essencial, e é exatamente porque ela é essencial que ela é o primeiro alvo a ser atacado quando alguém quer condenar aquilo que não concorda. E isso não é diferente com a Escritura. O que mais se faz na mídia, na televisão, nos livros, nos artigos de jornais, é uma tentativa de desmoralizar a Escritura para dizer que a sua mensagem é falsa. Então, por isso que essa questão da integridade ela é importante. E é por isso que nós temos que ficar atentos a essa questão de sermos ou não íntegros, porque se nós não agimos com integridade, as pessoas podem questionar aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos. E Deus é quem vai julgar aquele que escolheu o caminho da falsidade e não da integridade na sua presença. A crença, na verdade, torna a integridade essencial e a hipocrisia um vício terrível. Aqui, pérfido é exatamente aquele que assume o papel da hipocrisia, porque ele vive baseado na falsidade das suas crenças. E isso traz problemas para ele. A integridade é a qualificação bíblica para todo o ministério cristão, visto que qualquer pessoa que vier a exercer qualquer cargo na igreja deve ser irrepreensível.
Quando você abre 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a verso 13, onde Paulo fala de presbíteros e diáconos. Quando você abre Tito capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, onde Paulo vai falar sobre presbíteros, o que é exigido destes homens que vão liderar a igreja, acima de qualquer coisa, é que eles sejam íntegros. Paulo diz 2 vezes em 1 Timóteo 3, que os presbíteros, que os diáconos devem ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis na sua conduta, ou seja, eles devem ser íntegros na sua conduta. 95% do que é exigido daqueles que vão liderar a igreja tem a ver com a sua conduta moral. No caso dos presbíteros, a única questão que é exigida deles, que não é uma questão moral, é a capacidade para ensinar, que é uma questão funcional. Todo o resto é moral. Na sua conduta conjugal, na sua conduta como pai de família, na sua conduta como alguém que paga as suas contas, que negocia com as pessoas, que diz, que conversa, que visita, que vai e que vem. A grande exigência bíblica não é capacidade administrativa em primeiro lugar. A grande exigência bíblica é que eles sejam crentes, que eles sejam íntegros na sua fé. Qualquer pessoa pode ser líder na igreja, desde que cumpra os requisitos morais que Deus coloca como filtro para exercer a liderança na igreja. Então, esses textos que nós colocamos aqui, 1 Timóteo 3, 2 e 10 e Tito 1, 6 e 7, são textos que falam de que aqueles que vão ser chamados para a liderança, presbíteros e diáconos na igreja, eles devem ser irrepreensíveis na sua conduta, em primeiro lugar. Por isso, integridade é essencial. É o que mais Deus espera de nós. Paulo fala isso novamente em 1 Coríntios, capítulo 4, quando ele fala sobre o ministério, ele diz que a única coisa que Deus vai requerer dos seus ministros é que eles sejam encontrados fiéis. Esse é o ponto de partida, esse é o fundamento, fiéis ao seu Deus. A integridade, ela dá consistência prática ao nosso amor pela verdade. Se eu defendo a Escritura com integridade, o meu argumento, a minha postura, a minha luta, ela se torna forte, consistente. E por isso, então, que em primeiro lugar, a integridade ela é essencial. Segundo, John MacArthur diz para nós que essa integridade, ela não pode ser o oposto disso. Então, viver sem integridade é negar a verdade. Paulo vai dizer em outro lugar, Tito, capítulo 1, verso 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Falam uma coisa com a boca, mas fazem outra coisa na prática. A integridade nos leva a buscar a lei de Deus para cumprir. É por isso que a Bíblia diz que Esdras era um sacerdote íntegro. Se você abrir a sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10, você vai ter a única descrição que é dada a respeito do caráter de Esdras para nós. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa é a única descrição do caráter de Esdras que nós temos aqui no seu livro. E é dito que ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. E ao buscá-la, seu objetivo era cumpri-la, ensiná-la a Israel. Para que ele pudesse ensinar os estatutos e os juízos de Deus, ele tinha que, antes disso, ser um cumpridor deles. É isso que nós queremos dizer quando falamos que integridade é essencial. Então, a grande e velha questão, ser ou não ser, não é uma questão só de dizer, é uma questão de ser. Eu não posso negar aquilo que eu prego e aquilo que eu creio com as minhas atitudes, com a minha vida
prática. Por isso, em segundo lugar, agora sim, em segundo lugar, outra questão que é importante quando falamos de integridade é que servir também deve ser com integridade. Nós devemos servir a Deus com integridade. Josué capítulo 24, verso 14, é isso que Josué propõe para Israel, quando Israel termina de conquistar a terra prometida e ele faz o seu último discurso antes de terminar tudo. Ele diz no verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se parece mal servir ao Senhor, então escolham hoje o caminho que vocês vão seguir. E é logo a seguir que ele vai dizer, então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor não é simplesmente frequentar a igreja. Servir ao Senhor é servi-lo com um comportamento íntegro, porque o íntegro dá prazer ao coração de Deus. O pérfido, o desleal, traz tristeza ao seu coração. Lendo novamente Provérbios 11, agora o versículo 20, ele volta ao assunto da integridade, que ele mencionou no versículo 3, lá no versículo de número 20, quando ele diz: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O prazer de Deus está na integridade. O desprazer de Deus está na perversidade. Perversidade é a deturpação das relações humanas. A Bíblia diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Impiedade, eu já expliquei isso aqui, é quando você conhece a lei de Deus, mas escolhe não obedecê-la. Esse é o ímpio. O ímpio não é alguém que não conhece a Deus. O ímpio é quem conhece a Deus, mas prefere não obedecer. E o perverso? O perverso é aquele que sabe o que é, como deve tratar as pessoas, mas trata de forma inapropriada. Ele é o desleal. É aquele que explora o outro para o seu próprio benefício. O perverso é aquele que, podendo fazer o bem, prefere fazer o mal e exigir ao respeito do próximo. A Bíblia sempre fala de perversidade quando ela fala da ruína na qual se encontram as relações das pessoas umas com as outras. Pessoas que deturpam os costumes, os comportamentos, para simplesmente tirar prazer disso só para si. Então a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre esses dois grupos: aqueles que conhecem a lei de Deus e a desobedecem deliberadamente, e aqueles que, não conhecendo a lei de Deus, não têm uma vida religiosa, mas nas suas relações humanas eles a deturpam, a destroem, a estragam, não vive a relação com o próximo de forma respeitosa, respeitável, com amor, com carinho, com cuidado, com auxílio, mas é aquele que explora, escraviza, manipula e faz mal para o próximo. Então a Bíblia diz que esse tipo de comportamento ele é abominável para Deus. A palavra é feia. A gente ouve muito essa palavra quando fala do abominável homem das neves, né? Aquele monstro que vive no gelo e que todo mundo tem medo, mas ninguém nunca viu. Agora, abominável é algo que fala de algo terrível, de muito feio, de perigoso, de extremamente violento. Obrigado. E que é contrário ao comum, ao normal. A Bíblia diz que Deus abomina o comportamento perverso. Deus criou os homens e as mulheres para se relacionarem bem, e alguns simplesmente deturpam, exploram, manipulam, causam, conforme Paulo diz em Colossenses, causam desânimo, oprimem, tratam mal em vez de tratar bem. A Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de comportamento humano. Mas Ele tem alegria na integridade. Então, pessoas que se relacionam bem,
que tratam bem o próximo, que servem ao próximo com generosidade, com bondade, com a manifestação do fruto do Espírito, a Bíblia diz que Deus tem alegria neles. Por quê? Porque eles manifestam entre eles o caráter de Deus. Quando você estuda o fruto do Espírito Santo, você percebe que o fruto do Espírito Santo é o mesmo daquilo que nós chamamos de os atributos comunicáveis de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é fidelidade, e o fruto do Espírito Santo é tudo isso. Então Deus tem prazer no íntegro, porque o íntegro reflete o caráter de Deus nas suas ações. E é por isso então que nós devemos servir com integridade ao nosso Deus. A integridade, ela é parceira bíblica da fidelidade. Josué 24:14, nós acabamos de ler esse texto aqui. A integridade, ela é parceira da sinceridade. Olha 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 4. Se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Ele diz a mesma coisa, e aqui Deus está falando com Salomão. Deus diz que integridade e sinceridade andam juntas. A palavra sincero, ela vem de um original que significa sem cera. A cera era algo que era utilizado no mundo grego para cobrir rachaduras em vasos de barro quando eles eram queimados, e aí eles trincavam, e o oleiro, para não ter prejuízo, ele tampava a trinca com cera e pintava por cima, de modo que ele vendia um vaso trincado, mas escondido e pintado por cima com cera. A cera escondia o defeito. Então, o sincero é aquele que não esconde defeito. O sincero é aquele que não vende gato por lebre. Não é aquele que não tapeia o próximo. Então, sinceridade e integridade andam juntas na Escritura. Integridade é parente também da retidão e do temor a Deus. Jó, capítulo 2, versículo 3. Jó, capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Deus está conversando com Satanás. E Deus diz que Jó era íntegro e reto. E Deus associa a integridade e retidão de Jó, o temor a Deus e o desviar-se do mal. Então a integridade também acompanha e é acompanhada pelo temor de Deus. O temor de Deus é exatamente o nosso maior incentivo para a integridade. Quando a mulher de Potifar quis ludibriar a José e levá-lo para a sua cama, ele disse que ele não poderia pecar contra Deus. Então o que motivou a manter-se íntegro foi o temor que ele tinha para com Deus. E o texto aqui nos diz mais, que a integridade, ela também é relacionada com a justiça e com a verdade no Salmo 15, versículo 2, aquele salmo que pergunta: quem habitará na casa do Senhor? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O verso 2 responde: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Esse é o íntegro. Então a integridade está próxima
em relação com a justiça e com a verdade. Esses são os companheiros da integridade. Não são outros que a gente anda conhecendo por aí. Em terceiro lugar, John MacArthur diz que a integridade, ela dá segurança. A integridade, ela protege. A integridade te dá equilíbrio. A integridade não pode ser abandonada nas dificuldades. Jó diz isso para sua esposa quando ele sofre. Olha lá, Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então Jó responde: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E aí o texto diz: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Eu vou abandonar a minha integridade porque eu estou sofrendo? Esse é o comum. Muitas pessoas acham que não vale a pena servir a Deus se a gente sofre. Mas a Bíblia ensina que a integridade, ela deve permanecer intacta, mesmo quando há adversidade na nossa vida. E Jó vai repetir isso lá no capítulo 27, verso 5. Jó 27, 5. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A única coisa que pode me separar da integridade de Jó é morrer, é a morte. Ela tem a sua sustentabilidade na confiança em Deus. Salmo 41, verso 12. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. É Deus quem nos sustenta na nossa integridade. Não somos nós que mantemos a nossa integridade íntegra. É Deus quem cuida de nós para que nós permanecemos nessa integridade. A integridade também nos dá segurança. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A integridade te dá segurança, equilíbrio, paz consigo mesmo, certeza das coisas que você tem para fazer. Quem vive da sua deslealdade pode ter arrogância, soberba, mas não segurança. O fruto da integridade é segurança, mas o fruto da falsidade é arrogância e soberba. E alguns confundem isso com segurança. Isso cai quando o pecado é revelado. Andando um pouquinho mais, então, John MacArthur ele diz o seguinte: colocamos nossa integridade em jogo quando somos solicitados a agir de modo diferente ou contrário ao que a Bíblia ensina. E aí ele cita um exemplo no seu livro, como aprovar casamentos mistos em nosso templo, a fim de satisfazer conveniências sociais, quebrando claramente o mandamento de 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Ao contrário disso, todo o nosso ensino deve ser íntegro. A Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Esse texto não está falando de casamento, embora todo mundo cita ele para casamento. Mas ele está falando de relacionamento. Então é nisso que a gente aplica para casamento. O relacionamento também precisa ser íntegro e não baseado em deslealdades. Paulo então menciona em Tito capítulo 2, versículo 7, a necessidade de nós
praticarmos tudo com integridade. E é interessante quando a gente observa pessoas que creem no Senhor Jesus, que querem se casar com pessoas que não creem no Senhor Jesus. É claro que isso vai dar errado. Uma vez uma moça da igreja queria se casar com um rapaz que não era crente, ela estava levando ele na igreja, ele ia na igreja por causa dela, queria casar com ela. Então veio perguntar para mim, eu disse, olha, isso aí não funciona, Deus não abençoa essas coisas. Mas ele foi para a igreja. E aí ele fez a pública profissão de fé dele, e quando eu pensei que não, vieram e me convidaram para fazer o casamento. E depois, de alguns meses, eu ouvi a conversa de bastidor, que aquela pessoa havia me convidado para fazer o casamento, porque queria me dar um tapa com luva de pelica. Do tipo assim, tá vendo? Eu trouxe o rapaz para a igreja. Só que agora eles se divorciaram e ele não está mais na igreja. Então, o tapa com luva de pelica não deu muito certo. A gente precisa aprender a buscar em Deus os nossos companheiros e os nossos parceiros e perseverar com integridade nesse caminho. Porque senão o resultado vai ser muito prejuízo, muita tristeza e muitas lágrimas por muitos lados na nossa vida. Integridade. Quais são as aplicações? Se não formos íntegros, se não formos comprometidos de forma íntegra com o Evangelho, deixaremos que o subjetivismo, a irracionalidade, o mundanismo, a incerteza, a transigência e a hipocrisia nos governem como cristãos. E essas 6 palavras que ele escolhe aqui são exatamente as palavras que são opostas aos 6 princípios que nós temos estudado nas últimas semanas aqui na igreja. Se a palavra de Deus tem objetividade, aquilo que a nega é o subjetivismo. Viver por sentimentos, viver pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que as coisas acontecem e me acometem. Se a palavra de Deus ela é racional, aquilo que nega a palavra é escolher o caminho da irracionalidade. É interessante quando Paulo fala em Romanos capítulo 1 sobre aquelas pessoas que, inculcando-se por sábias, se tornaram loucas. A sabedoria do nosso século, ela fica inculcando a si mesma de que ela é sábia. A imagem que a gente tem daquele versículo de Romanos capítulo 1, é pessoas dizendo para si mesmas, eu sou sábio, eu sou sábio, eu sou sábio. Não, mas eu sou sábio, eu sou sábio. E aí você fica observando uma pessoa falando isso para si mesmo o tempo todo, você começa a pensar, ela é louca. Então o mundo da academia moderna, ela fica se autoafirmando o tempo todo como sábia sobre o Evangelho, mas ao ficar repetitivamente falando isso para si mesma, ela mostra a sua irracionalidade. Terceiro, o mundanismo. A palavra ela é plena de veracidade e de autoridade, mas o mundanismo, ele faz aquilo que o coração deseja. A incerteza. A palavra tem autoridade, então o que ela determina, estabelece a nossa linha de ação. A incerteza, ela vive da insegurança. Eu digo, não posso ter certeza de nada, então eu não sei o que vou fazer. Depois, a transigência, que é a questão da incompatibilidade. A palavra é incompatível com vários procedimentos. A transigência, a negociação, o aceitar, isso pode, é que tem trazido muito prejuízo para a igreja. E por último, então, a hipocrisia. Viver uma vida de fachada, viver uma vida de mentiras, viver uma vida de dizer e não fazer, isso tudo depõe contra o Evangelho. Isso será o nosso fracasso. Por outro lado, obedecer com integridade é a nossa tarefa fundamental. Quais são então os nossos 6 princípios? Se nós queremos dar um testemunho cristão que agrade a Deus e sirva aos seus propósitos, nós temos que
pensar na objetividade da revelação, na racionalidade da mensagem bíblica do Evangelho, na veracidade da nossa fé baseada na Escritura Sagrada, na autoridade que determina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, na incompatibilidade que o ensinamento bíblico, que a vida do Evangelho tem com várias práticas que são incentivadas ao nosso redor, e com a integridade, com aquilo que não esconde rachaduras, com aquilo que não é gato por lebre, com aquilo que não mente na sua essência e na sua natureza. Vamos orar?